de hoje não é exatamente sobre livros, a gente vai acabar falando sobre livros também, mas é um vídeo sobre as minhas tatuagens. Eu já falei sobre as minhas tatuagens lá no Instagram, fiz uma série de posts contando a história de cada uma delas, mas eu sei que é um assunto que muita gente gosta e que várias pessoas me perguntam sobre os significados das minhas tatuagens, então eu decidi fazer um vídeo, né, pra conversar com vocês sobre isso. Eu vou contar rapidinho a minha história, assim, com tatuagens em geral, como começou, como foi a primeira e tudo, e depois eu vou falar sobre o significado de cada uma. Antes de qualquer coisa, eu acho que tatuagem é uma coisa muito pessoal, cada um faz por uma razão, né, com um intuito, com uma ideia, cada um tem uma forma de escolher o que vai tatuar, então eu realmente acho tudo isso muito pessoal e acho que a gente tem que ter muito cuidado pra falar sobre a tatuagem dos outros porque, né, não sai. Então, como eu falei, é uma coisa muito particular e que a gente tem que ter esse tato. Então, assim, eu gosto de falar que tatuagem pra mim é tipo a cicatriz que eu escolhi pra ter, né? Então todas as minhas têm um significado muito especial pra mim, um significado muito profundo, vamos dizer. São todas coisas que às vezes eu preciso relembrar, né, durante a minha vida e por isso que eu escolhi tatuar. Então esse é o meu critério na hora de escolher o que eu vou tatuar. Mas obviamente cada um faz o que quer, escolhe o desenho, a frase, a letra que quer e faz porque quer a tatuagem, né? Só tô realmente explicando a minha relação com as minhas tatuagens. Eu sempre quis fazer tatuagem, desde sempre, assim, e quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, uma menina da escola, que ela devia ter uns 14, tatuou uma estrela no pulso. E eu fiquei doida, absolutamente doida, porque eu também queria tatuar, né? Mas minha mãe falou, tatuagem só quando você for maior de idade. E acabou que ainda bem que eu não fiz, porque eu ia me arrepender, eu ia ter que cobrir, né? Porque eu não ia gostar mais hoje em dia. Mas enfim, foi o primeiro contato, assim, que eu vi com tatuagem, que antigamente tatuagem era uma coisa muito de nicho, né? A gente pensava em tatuagem, já imaginava os roqueiros e tudo mais. Hoje em dia é algo muito mais de todo mundo, vamos dizer. Mas naquela época realmente era uma coisa que tinha muito mais preconceito, né? Hoje em dia é bem diferente. Então eu, né, fiquei com essa vontade de fazer tatuagem, mas não podia, minha mãe não queria. Então eu fiquei esperando, né, pra ver o que ia acontecer quando eu fizesse 18 anos, se eu ia querer fazer tatuagem ainda. E sim, eu queria, mas a minha mãe realmente era muito, assim, faz, mas sabe, né? Então eu meio que fui protelando e aí quando eu tinha uns 21 por aí, eu realmente decidi que eu queria fazer uma tatuagem e comecei a procurar frases de música. Eu sabia que eu queria tatuar uma frase, então eu comecei a procurar trechos de música, frases que eu gostava pra tatuar. E aí eu escolhi a frase Hopes and Dreams, que é o nome do CD, do primeiro CD do Keane, uma banda, né, britânica que eu gosto muito, e decidi que eu queria fazer no pulso. Fui no tatuador da minha amiga, né, que tem umas tatuagens lindas, a Raquel, e fui lá e tudo, fiz o orçamento, escolhi a fonte, marquei. E aí não sei porquê, eu meio que não fui, né, me desmarquei, óbvio, liguei pra ele, mas assim, sabe quando você sente que tem alguma coisa que não tá batendo ali, e aí eu acabei desistindo de fazer essa minha primeira tatuagem, e ainda bem, porque assim, não ia ficar feia, mas eu acho que hoje em dia eu não gostaria mais tanto dela, eu tinha imaginado fazer uma coisa meio grande assim no pulso, e eu acho que foi bom eu ter desistido, isso foi em 2009, 2010. Em 2013, então, eu decidi realmente fazer. E assim, durante esses 3, 4 anos que eu passei, né, desde que eu tinha marcado e desmarcado pra fazer a primeira tatuagem, eu passei o tempo todo procurando frases de músicas e de livros que eu pudesse tatuar. Até que eu me deparei com uma frase da música All the Things That I've Done, do The Killers, que é a minha banda favorita de todos os tempos, que é uma frase, na verdade, que fica escondidinha nessa música, que é Time, Truth and Hearts. E eu gostei muito dessas 3 palavras, na verdade nem é uma frase, né, são 3 palavras, porque eu achei que me remetia muito a coisas que curam, né, tempo, verdade, e o hearts eu meio que faço uma tradução livre, uma licença poética pro amor, né, eu acho que são 3 coisas que curam, pelo menos a mim, então eu decidi que eu queria fazer essa tatuagem e decidi que eu queria fazer no ombro e decidi a fonte, fui lá com um tatuador de uma outra amiga minha e fiz, que é essa tatuagem aqui. Não dói, tá? Só pra vocês saberem, pelo menos aqui pra mim não doeu, foi bem tranquila. E aí, como a minha primeira experiência foi boa, eu ainda gosto dessa tatuagem, já faz 7 anos, né, que eu fiz ela quase, e ainda gosto. E então, como essa experiência foi boa, eu decidi fazer outra. Eu não lembro exatamente a ordem que eu fiz, mas aí eu acho que eu fiz a que eu tenho aqui atrás. Eu não sei se vai dar pra ver, depois eu vou colocar fotos no vídeo, que é Hope.
E essa aqui tem, eu acho que é a minha tatuagem que eu mais gosto no sentido do significado. Primeiro porque hope, né, significa esperança em português, então já é um significado por si só muito poderoso. Porém, eu fiz meio que uma homenagem a mim e também ao meu pai, porque o meu nome, né, Nádia, é um nome russo, né, de origem russa, que significa esperança. E além disso, é um nome que eu não gostava quando eu era criança, não gostava de me chamar Nádia, porque eu achava muito diferente, eu achava um nome que assim, eu não via pessoas com esse nome, então eu não gostava. E aí um dia eu acho que eu perguntei pra minha mãe, né, da onde que tinha surgido essa ideia, e ela falou que meu pai que tinha escolhido e que significava, que era um nome russo e que significava esperança. Depois de um tempo, um amigo meu foi morar na Rússia, e aí eu perguntei pra ele se era isso mesmo, ele disse que sim, que é um apelido, Nádia é apelido de Nadezhda, eu não sei falar, né, mas que sim, significa esperança, em russo e também na Ucrânia, e aí eu falei, vou tatuar, né, porque além de ser uma palavra legal, um significado bacana, tem essa ligação com o meu pai, por ele ter me dado esse nome e por ele, de certa forma, também ter me dado esperança em muitos momentos da minha vida, né, então eu resolvi fazer essa tatuagem. Aqui também não doeu, ela dói um pouquinho mais aqui, porque essa parte aqui de dentro do braço é uma parte muito sensível. Mas de resto, assim, é uma tatuagem bem tranquila de fazer. E aí, depois eu fiz mais... Acho que eu fiz mais 3 no mesmo dia, num outro dia, né? Eu fui e fiz 3, que é esse coraçãozinho aqui, que é bem básico, assim, pequenininho. E, na verdade, eu sempre quis ter alguma coisa pequenininha, assim, e eu só tinha coisa escrita. E aí eu resolvi, então, fazer um coração, mas eu queria um coração diferente. E aí eu achei esse coração num site de fontes, eu não sei o nome da fonte, e eu achei bonitinho o jeitinho que ele é, porque ele, né, ele é mais fininho e ele é puxadinho aqui embaixo, achei fofo. E fiz, e essa tatuagem ela não tem, nossa, um significado assim, porque é só um coração, né? Então é meio que pra tudo que eu amo, todo mundo que eu amo, e é isso aí. Mas assim, não é uma tatuagem que eu amo, mas também não me arrependo, né? Tá aqui, já faz parte de mim, mas assim, talvez hoje eu não faria mais. Também não dói aqui, é bem tranquilo, foi bem rapidinho, então é um lugar também que é tranquilo de fazer. E depois, nesse mesmo dia que eu fiz essa aqui, que é Heaven Knows, né? Que é uma expressão em inglês que é meio... eu não sei, na verdade, como traduzir pro português, mas Heaven é céu, né? E é uma expressão que eu sempre gostei muito, que eu sempre achei muito bonita, porque eu acho que eu não acredito tanto em destino, né? Vamos ficar filosóficos agora. Eu acho que a gente tem que, né, batalhar pelas nossas coisas, mas eu acredito sim que existem coisas que a gente tem que meio que entregar, né, pra, sei lá, cada um tem uma crença, né? Pode ser uma religião, pode ser energias do universo, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas assim, algumas coisas a gente precisa entregar, a gente precisa deixar simplesmente acontecer, porque a gente não tem controle sobre essas coisas, né? Então eu fiz essa tatuagem pensando nisso, né? Em coisas que a gente precisa simplesmente aceitar, que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, porque a gente é impotente nessa situação. E eu acho que isso, assim, foi uma coisa que eu passei muito na minha vida, e por isso que eu fiz essa tatuagem, porque pra mim era um lembrete de que às vezes eu preciso simplesmente deixar as coisas fluírem, não querer ter controle sobre tudo, porque não é possível ter controle sobre tudo, então não adianta. Então essa foi a inspiração pra essa tatuagem, mas também tem uma música do The Killers, né, que ele fala, tem uma que ele fala Heaven knows everything, então, né, o céu sabe tudo, e uma outra música, essa que eu falei primeiro é Tranquilize, que chama, e a outra música que chama Under the Gun, que ele fala Heaven takes, Heaven sends, né, que é o céu, ou Deus, né, nos envia e ele também tira, e eu acredito muito nisso, então eu só fiz o Heaven knows, mas na minha cabeça, assim, no subconsciente tá Heaven sends, Heaven takes e Heaven knows, então essa é a história dessa tatuagem, eu acho que é a tatuagem com mais significado, assim, que eu tenho, sabe, e é uma que eu realmente, juro, se eu tô num dia ruim, ou se eu tô passando por um momento ruim, preocupada com algo que eu não posso controlar, eu juro, eu olho pra ela e falo, cara, eu preciso realmente internalizar essa frase e funciona. Então, eu acho que é uma das tatuagens que eu mais gosto. Aí depois eu fiz essa daqui, que é uma aspa. Eu vou deixar a foto bonitinha depois, são aspas, né? E, aqui também não dói, na verdade só dói um pouquinho aqui, né? Porque é o que eu falei sobre essa parte do braço ser mais sensível, mas é também um lugar tranquilo pra fazer a tatuagem. Aí as aspas eu fiz pensando nos livros, né?
porque, bom, todo mundo sabe que eu amo ler, então eu queria algo que remetesse a livros, mas eu ainda não queria fazer algo, uma quote de um livro, ou algo assim que fosse sobre um título específico, eu queria sobre livros em geral. E aí eu fiz as aspas, até porque eu sou jornalista, né, como alguns de vocês sabem, então eu achei que as aspas tinham a ver tanto com o meu lado leitora, quanto com o meu lado jornalista, porque querendo ou não, nessas duas coisas, né, tanto como leitora quanto como jornalista, a gente tá sempre ali preenchendo entre as aspas, né? Então eu achei que tinha esse significado bacana pra mim, pessoalmente, e achei que era visualmente bonitinha, então fiz. Amo essa tatuagem e também não dói. Na verdade, dizem que no pulso dói muito aqui no meio, mas como a minha não tem nada no meio, eu não posso dizer. Mas aqui é tranquilo, e essa aqui é uma tatuagem que foi pintada, né? Então ela, em tese, dói mais, mas foi tranquilo também. Aí depois eu fiz uma aqui na costela, que é uma quote de Allegiant, que é o último livro da série Divergent, né, Convergente, da série Divergente, da Veronica Roth, que é uma série que eu gosto bastante e que quando eu li mexeu comigo por várias questões, e essa é a última frase do último livro, não é spoiler, tá? Que é We can be mended, we mend each other, que eu vou deixar a tradução aqui, porque eu quero pegar a tradução certinha do livro, né? Mas é uma frase que eu também acredito muito, que é basicamente que a gente pode ser remendado e a gente remenda uns aos outros, né? Então eu gostei muito dessa frase quando eu li. Eu achei que é muito verdadeira, eu concordo muito com ela, né? Eu acho que a gente, sei lá, na vida a gente tá sempre buscando por evoluir, né? Por mudar, por ser pessoas melhores, e eu acho que a gente só consegue isso convivendo com os outros, seja porque a gente ama as pessoas e a gente quer ser melhor para elas, ou porque a gente aprende vendo os outros fazendo coisas que a gente admira. Então eu acho que essas são duas das formas, das principais formas que a gente tem de ensinar uns aos outros, né? E de, nesse processo de ensinar, acabar remendando, vamos dizer. Então, eu acho essa frase maravilhosa e resolvi tatuar na costela. E dói muito, tá? Dói muito mesmo, assim, tipo, é uma tatuagem que eu não me arrependo, embora eu não ame tanto ela, porque eu não gosto muito da fonte, assim, tipo... Eu hoje escolheria outra fonte, mas tudo bem, também não é algo que me incomoda. Mas assim, dói demais. Foi a última tatuagem que eu fiz em 2015, até essa nova que eu fiz, que foi o que me deu a ideia de gravar o vídeo, porque doeu muito, então eu fiquei meio traumatizada. Mas é uma tatuagem que eu gosto, e como eu falei, eu gosto muito dessa frase, então valeu a pena toda a dor, não me arrependo. Até porque se eu me arrependesse, eu não mexo mais nessa costela por nada. Eu não vou cobrir, eu não vou apagar, não vou nada. Deixa ela aí, ninguém vê quase. Mas eu gosto dela. Só que realmente não é minha preferida. Aí eu tenho duas pequenininhas, uma em cada tornozelo, não é tornozelo, né? Quase no pé. Uma é uma âncora que eu fiz em homenagem ao Corinthians, que eu sou muito corintiana, não sei se vocês sabem, mas eu sou. E eu queria fazer algo porque, além de eu ser muito corintiana, é uma coisa assim que esteve muito presente na minha vida em vários momentos, né? O futebol, o Corinthians e tal. Então eu fiz a âncora, que está no símbolo, né, no emblema do Corinthians, e que também tem um significado legal, porque acho que muitas pessoas tatuam a âncora com a frase I refuse to sink, né, que é eu me recuso a afundar. Então essa âncora pra mim é em homenagem ao Corinthians, mas também tem esse significado, né, da âncora em si, né, das coisas que fazem a gente se segurar firme ali mesmo quando a situação tá difícil. Mas ela é uma tatuagem pro Corinthians, mas tem esse segundo significado. E no pé esquerdo eu tenho um raio, que também é sobre The Killers, né? O raio é o símbolo do quarto CD deles, o Battleborn. E eu fiz, é só o contorninho vermelhinho. Eu fiz porque... bom, todo mundo sabe que eu amo The Killers, e eu fiz o raiozinho porque na música Battleborn, que é a música que dá, né, título ao CD, tem uma frase que é You never shine if you never burn, e eu achei muito bonita, né, você nunca brilha se você não queimar, e eu gostei muito dessa frase, acho que, obviamente, é uma metáfora, né, mas é mais ou menos isso, a gente nunca tá só por cima, nem só por baixo, né, a gente na vida tá sempre nessa montanha-russa, e eu acho que essa frase é isso, então eu quis fazer esse raiozinho, porque eu não queria mais tatuar coisas escritas, né? E aí eu resolvi fazer um desenho, então, mas
Rise é o significado dela, You Never Shine If You Never Burn. Então acho que são essas minhas tatuagens. E aí a nona tatuagem que eu fiz semana passada é essa daqui, eu não sei se vai dar pra ver aí, mas enfim, tá escrito All the Rest is Darkness, que é uma quote de It, a Coisa, isso mesmo, Stephen King, porque eu já falei que eu vou falar sobre esse homem em todos os vídeos. E assim, eu queria tatuar alguma outra coisa de livro, né? Eu ainda quero fazer alguma tatuagem com um livro, assim, tipo desenho, mas enfim, deixar mais pra frente. Mas eu sempre eu queria fazer uma outra quote que eu gostasse muito. E aí tem essa frase, né, no It, que ela inteira, na verdade, é Be true, be brave, stand, all the rest is darkness. Que é seja verdadeiro, seja corajoso, em frente, todo o resto é escuridão. Mas eu tenho esse negócio que eu gosto das coisas em inglês, né? Eu sei, é feio, mas eu gosto das coisas em inglês. Entende tudo também, né? Tatuar na língua original do autor, né? Então, é por isso que eu fiz em inglês e só tatuei All the Rest is Darkness, porque eu gosto, assim, de tatuagens mais minimalistas, de uma coisa meio pela metade, sabe? Coisas assim, que tem ali o que é, mas na minha cabeça é algo mais. Eu gosto desse conceito, né? Não que seja um segredo, por isso que eu só tatuei essa parte. E eu gostei muito, assim, tá um traço muito delicado. Ainda tá com algumas casquinhas, mas tá um traço bem delicado e eu fiz com letrinha de máquina de escrever, porque eu acho que tem tudo a ver com Stephen King, porque me lembra Jack Torrance do Iluminado. Então, como eu falei, eu gosto assim das tatuagens que tem múltiplos significados, coisas que, né, quem não sabe da história não vai enxergar, mas que pra mim, né, quando eu olho eu falo, tá vendo? Foi por isso que eu fiz. Então eu gosto de tatuagens assim, e essa então foi a tatuagem mais recente que eu fiz. Aqui também não dói, só dói aqui um pouquinho perto de onde é mais sensível. No pé não dói, mas dá um choquinho. Então até a minha âncora tem um pedacinho que tá falhadinha porque eu mexi o pé, mas foi assim, involuntário. E o resto eu falei se dói ou não dói. Então essas são as minhas 9 tatuagens. Eu ainda quero fazer mais tatuagens, quero fazer uma pro Jean, né, o meu gato, quero fazer mais de livro, talvez eu queira escrever mais alguma coisa, mas por enquanto eu tô bem satisfeita com as minhas tatuagens. Como eu falei, é um assunto muito pessoal, cada um encara, né, esse negócio de marcar o corpo pra sempre de uma maneira, mas pra mim é realmente o que eu falei, são lembretes que eu vou carregando pra vida. Aliás, eu nem expliquei, né, mas essa frase aqui é uma frase que eu meio que acho que eu vou sempre lembrar quando eu estiver passando por um momento difícil, né, de lembrar que o que realmente importa é a gente, óbvio, a gente sempre vai sofrer pelas coisas que dão errado ou que, né, nos pegam de surpresa e tal, mas essa frase ela é bem objetiva, né, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que enfrentar, porque se a gente não tiver isso, não tem mais nada, né? Então, acho que o significado dela, pra mim, é esse, e acho que pra, né, qualquer pessoa que lê essa frase é esse, então é a minha tatuagem também de coragem, vamos dizer, né? Pra quando eu estiver precisando, assim, de uma força nesse sentido. Então, agora sim, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre, sei lá, eu não posso tirar muitas dúvidas porque eu não sou nenhuma especialista, né? Mas, sei lá, se eu puder responder, eu vou responder pra vocês. Quero saber se vocês têm tatuagens, se vocês têm tatuagens sobre livros. Enfim, contem aí as histórias das tatuagens de vocês. Se você não tem, me conta se você tem vontade de fazer. E é isso, então. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor. Curte e compartilha esse vídeo e logo mais a gente se vê em um novo.